Hoje a gente vai assistir a uma batalha homérica aqui nesse canal. Fundo de investimento imobiliário versus imóveis. Finalmente você vai ter uma opinião isenta sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouquinho diferente e também muito isento, ok? Então vamos hoje falar sobre a batalha entre fundos de investimento imobiliário versus imóveis, né? Os fundos de investimento imobiliário é um tipo de fundo que cresceu muito nos últimos anos. Atualmente eles estão meio derrapando, né, por conta do aumento da taxa de juros. Mas hoje eu vou te falar exatamente tudo que você precisa saber para decidir se você deve investir em fundos de investimento imobiliário ou se você deve investir em imóveis. E aí, o que vale mais a pena? Qual a opção que faz mais sentido para você, tá? Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é fundo de investimentos imobiliários, que nem todo mundo sabe, e depois eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada um e a minha opinião final. Beleza? Vamos lá. O fundo de investimento imobiliário, ele é, como o nome diz, um fundo, né? Ou seja, é uma estrutura financeira na qual as pessoas podem colocar o dinheiro delas e esse dinheiro é gerido por uma gestora que vai investir esse dinheiro em outros locais, tá? Então, no caso de fundos de investimento imobiliário, inicialmente o foco era fazer investimentos em quê? Em imóveis, né? Em imóveis. Então, vai juntar ali um tanto de gente com um tanto de dinheiro e assim eles vão comprando, né? Adquirindo imóveis mesmos, reais, e vão gerindo esse imóvel e o aluguel que eles vão ganhando com essa gestão, eles passam para os investidores, ok? Hoje em dia a gente tem fundos de imobiliários que não são investidos em imóveis, né? Então a gente tem, por exemplo, os fundos de papel que compram títulos do mercado imobiliário, mas eu não vou tratar deles nesse vídeo porque eu considero que não é uma comparação, assim. Se é um título de renda fixa, a gente já falou disso aqui no canal, ele não é comparável com o imóvel. Então eu tô comparando fundos de investimentos imobiliários que investem em imóveis com o mercado imobiliário mesmo, tá? Outra coisa importante sobre os fundos de investimento imobiliário são fundos que são negociados na Bolsa de Valores, ok? Então você compra o fundo pela Bolsa de Valores e você vende lá também. Então, não é um fundo que tem algum gestor que vai gerir ali o preço da cota ao longo do tempo. O preço da cota é o valor que o mercado está precificando daquela cota. Você pode comprar a cota por um valor e esse preço subir ou esse preço cair. Bom, então quais são as vantagens dos fundos de investimento imobiliário? Por que eles ganharam visibilidade aqui nos últimos anos no Brasil, né? A primeira vantagem desses fundos, que eu vou chamar de FIIs, tá, gente? É só mais fácil de falar. A primeira vantagem dos FIIs são os baixos custos de transação, tá? Então pensa você com o dinheiro para poder investir no mercado imobiliário e você compra um fundo de investimento imobiliário ou compra um imóvel. Se você for comprar um imóvel de forma direta, você vai ter que pagar um corretor que vai te vender o imóvel, você vai ter que pagar todo o processo de registro desse imóvel em cartório, né? Um tanto de certidão, um tanto de documentação, né? A pessoa que tá vendendo, né? Ela vai ter que pagar um imposto de transferência de imóvel. Então, são muitos os custos que estão atrelados à compra e venda de imóveis, tá? Você acaba gastando aí um percentual significativo, né? Mais de 5% muitas vezes nessa transação. No caso dos FIIs, você não tem custo, assim, pode ser que a corretora te cobre ali algum custo de compra, mas é normalmente muito baixo, atualmente quase não existe. Então você consegue comprar ali um FII com um custo muito mais baixo do que você compra um imóvel. Outra vantagem dos FIIs é a opção de diversificação. Então pensa o seguinte, né? Um imóvel não é uma coisa assim tão baratinha, né? Principalmente um imóvel que tem um potencial aí de crescer, não é normalmente uma coisa muito barata. Então você precisa ter uma quantidade de dinheiro muito grande para conseguir comprar um imóvel. E se você quiser comprar mais de um imóvel, você vai precisar ter ainda mais dinheiro, né? No caso dos fundos de investimento imobiliário, isso fica um pouco mais fácil. Com pouco dinheiro você já consegue, né, começar a comprar fundos de investimento imobiliário e você tem uma opção de diversificação muito grande. Você pode pegar R$100 e colocar R$100 em cada fundo, né? Assim, põe R$100 em um, 100 no outro, 100 no outro, enfim, com R$500 eu estou investindo em 5 fundos diferentes. Isso sem contar que muitas vezes o mesmo fundo ele tem mais de um imóvel, né? Então tem fundo com 5, com 10, até com 20 imóveis. Então com R$100 você está ali diversificado em 20 imóveis, tá? A diversificação, ela costuma sim ser um benefício no ponto de vista de diminuição de risco, tá?
Então, pensa o seguinte, se você só tem um imóvel, você está muito preocupado se ele está alugado, se ele não está alugado, se o preço dele está bom, se o mercado está bom. Se eu tenho vários imóveis, eu diluo esse risco. Se um imóvel meu não está indo tão bem, eu tenho vários outros para poder compensar a baixa rentabilidade desse primeiro imóvel. Terceira vantagem dos fundos de investimento imobiliário, liquidez, né? Então é muito mais fácil você vender um fundo de investimento imobiliário no mercado de ações do que você vender um imóvel no mercado real. Pode ser que você venda seu imóvel super rápido, pode ser, dependendo do imóvel que você tiver, que você vai demorar aí um bom tempo para conseguir vender esse imóvel no mercado. Então, essa liquidez é sim um benefício quando a gente fala de investimentos e que deve ser considerada no tipo de investimento que você vai fazer. E por fim, a última vantagem que eu considero dos fundos imobiliários é a isenção de imposto sobre o que eu vou chamar aqui de aluguel, né? Então, esses fundos, esses imóveis que estão nesses fundos recebem aluguel e o fundo então distribui esse valor que seria de aluguel para o investidor, mas isso não entra na sua declaração de imposto de renda como aluguel, que é uma renda tributável. Entra como uma distribuição de lucros, que é isenta de imposto de renda. Enquanto que no imóvel real, você vai ter sim que declarar na sua declaração de imposto de renda e pagar imposto em cima disso. Bom, mas quais são então as desvantagens da gente trabalhar com o fundo de investimento imobiliário, na minha opinião? Já tem um vídeo aqui no canal, não sei se vocês lembram, eu vou deixar aqui linkado abaixo, que eu falo dos 4 segredos, né, dos fundos imobiliários e tem um pouco a ver com o que eu vou falar aqui agora. A primeira grande questão para mim dos fundos imobiliários é o problema de custo de agência. Então, faz muita diferença, na minha opinião, e no que eu observo no mercado, o fato de ter um gestor, né, uma terceira pessoa, gerindo um patrimônio que não é dele, né? Então, a gente tem sim o que a gente chama de conflito de interesses, o que é o melhor para esse gestor, não necessariamente é o que é melhor para os investidores, e isso acaba tendo um custo para os investidores, seja para eles poderem garantir isso, seja porque normalmente muitas das decisões que o gestor vai tomar não são as melhores decisões para os investidores. Então, eu acho que isso já começa a criar um aumento de risco, né, dos fundos imobiliários em comparação ao mercado de imóveis. O outro segundo elemento que eu considero que é pior nos fundos de investimento imobiliário é a questão da transparência. Então, conseguir todas as informações de qual é o imóvel que está pertencente naquele fundo, de como que aquele imóvel está sendo gerido, qual que é o potencial daquele imóvel, potenciais riscos que aquele imóvel tem, né? Então, quando você vai comprar um imóvel, você avalia, às vezes você chama um engenheiro para ver se está tudo bem, se tem infiltração, enfim, você faz toda uma análise daquele imóvel. E no caso dos fundos imobiliários, você não faz, você pega e compra e acredita que vai dar tudo certo, que aquele imóvel é bom, né? Então eu considero que isso aumenta sim um pouco o risco dos fundos imobiliários, tá? E aí, o maior problema para mim, quando a gente fala de fundos imobiliários e tenta comparar isso com imóveis, é essa consideração de que o fundo imobiliário ele é uma boa proxy do mercado imobiliário, o que eu não considero que é real. Então, quando a gente vai analisar, né, as variações do mercado de fundos imobiliários, né, comparado com o mercado de imóveis, a gente vê que os fundos imobiliários eles se descolam muito do mercado imobiliário. Não são curvas que andam nem de forma próxima, assim, na grande maioria das vezes, né? E acontece muito, por exemplo, de a gente ter um imóvel num fundo que é um imóvel muito bom ou que vale um valor X, mas a cota do fundo está valendo muito menos do que aquele imóvel, ou está valendo muito mais do que aquele imóvel. Então a gente tem sim esses grandes descolamentos que eu também considero um risco, porque são momentos em que você, né, decidiu ali às vezes avaliando o imóvel que está naquele fundo, mas o mercado vai precificando por outros fatores que não aquele ativo que está subjacente àquele fundo imobiliário. E aí vem a quarta razão, né, a quarta desvantagem que eu vejo dos fundos imobiliários, que é o quanto que eles sofrem influência tanto do mercado de ações quanto do mercado de renda fixa, né? Então, quando o mercado de ações cai, a gente tem menos capital entrando no mercado de ações, isso vai causar uma queda no mercado de fundos imobiliários. E quando a gente tem variações na taxa de renda fixa, né, que nem agora a Selic está subindo, isso acaba impactando também o mercado de fundos de investimento imobiliário. Então, entende, assim, eu não posso considerar que ele é uma boa proxy, né, do mercado imobiliário, porque ele sofre muitas outras influências que não são específicas desse mercado. E aí, o quinto elemento, né, que eu considero mais arriscado, é que o fundo de investimento imobiliário, ele tem uma variabilidade, né, no valor da cota muito maior do que o imóvel. Claro que isso tem a ver também com o nível de liquidez de cada um deles, mas o fato é que se você comprar um imóvel, né,
aquele seu patrimônio vai ter uma manutenção de valor aí de forma muito mais constante ao longo do tempo do que no caso do fundo imobiliário, onde ele pode simplesmente cair porque o mercado não está querendo mais comprar fundo, ou subir, enfim, a variabilidade, né, o risco dele é muito maior. E essas coisas, então, vão se relacionando com as vantagens que eu vejo de comprar imóveis. Então, quando a gente vai para o imóvel, a gente está trabalhando de uma economia real. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro dentro da gente. Mundo financeiro e mundo real são coisas totalmente diferentes. Fundos de investimento imobiliário e imóveis são coisas totalmente diferentes. Por que eu falo isso? E aí eu dou o exemplo assim, mais clássico e básico da vida, que é o seguinte: você nunca vai comprar um fundo de investimento imobiliário para morar nele, né? Então, o fundo, ele vale só do ponto de vista financeiro, né? Você nunca vai conseguir tirar o benefício real, né, daquele imóvel de qual você é proprietário pelo fundo, tá? Agora, no mercado imobiliário, não. Por mais que o preço daquele imóvel varie, o benefício daquele ativo, o que ele vale como construção, como abrigo, como, enfim, ele vai continuar valendo. Então, para mim, faz muita diferença você estar no mundo real ou você estar no mundo financeiro quando se trata de investimentos, tá? Os imóveis, eles também têm essa vantagem de que, ao longo do tempo, né, na história, a gente observa que eles conseguem, sim, se proteger da inflação, né? Então, à medida que a gente vai, o preço dos produtos vão aumentando ao longo do tempo, o preço dos imóveis também tende, no longo prazo, a se ajustar a essas variações. E a terceira vantagem que eu vejo do imóvel, né, é que é algo que está no seu nome, que você pode fazer o que você quiser com ele no futuro, então te abre opções, né? Sempre existem coisas que você pode fazer com um ativo físico que são bem diferentes de coisas que você pode fazer com um ativo virtual, né? O ativo financeiro você pode só comprar ou vender, né? O imóvel não, você pode comprar, você pode vender, você pode alugar, você pode colocar ele para uma outra função que não era a função original dele, você pode fazer uma reforma, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer para poder criar opções em cenários incertos em relação ao futuro, tá? Agora sim, os imóveis também eles têm algumas desvantagens. A primeira é essa da baixa liquidez, né? Então é muito mais difícil normalmente você vender um imóvel do que você vender um fundo imobiliário, né? Ele tem um custo mais alto, né? Esses custos de transação que acabam pesando, sim, impactam, né, no lucro que você vai ter no final da sua operação, né? Os aluguéis, eles sofrem com impostos, então isso é uma coisa que você tem que considerar também na sua conta. E o último ponto, que eu acho que é o mais arriscado, né, do investimento em imóvel, são os riscos específicos do imóvel, né? Então, pode ser que você compre um imóvel numa região que vai sofrer uma desvalorização, e aí você vai sofrer com isso, da mesma forma que pode ser que você compre um imóvel numa boa região, que vai se valorizar muito, você vai ganhar muito mais dinheiro do que investindo num fundo de investimento imobiliário, né? Pode ser que aconteça um problema no seu imóvel e você vai ter que ter um custo para poder fazer aquela manutenção desse problema, né? Então, sim, tem alguns custos específicos, riscos específicos no imóvel que você consegue diluir melhor no fundo de investimento imobiliário. Bom, a minha conclusão é: não dá para comparar fundo de investimento imobiliário com imóveis. São coisas totalmente diferentes, são mercados totalmente diferentes, e eu não indico que você compare a rentabilidade de um com o outro, que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Olham só a rentabilidade. Não. Aqui a gente está falando de um investimento financeiro de médio risco, né? Você tem que ver se cabe dentro da sua estratégia de investimentos. E aqui a gente está falando de um patrimônio, sim, né? Tem alguns custos e alguns riscos dentro desse investimento, mas é um investimento no mundo real que eu considero, principalmente em cenários como o atual, né? Que a gente está aqui próximo a uma crise, né, econômica mundial. Pode sim ser uma opção interessante para muitas pessoas em algumas situações, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha melhor, aonde que você investe, se você tem imóveis, ou se você tem fundos imobiliários, ou se você não tem nenhum dos dois, o que você acha. Curta esse vídeo se você tiver gostado e compartilhe com aquele seu amigo que adora o fundo de investimento imobiliário, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!